Beleza, Malaquias. O 1 mesmo, isso. Pessoal, nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na Juventude. E se você foi no pequeno grupo da semana passada, você percebeu que a gente iniciou um pouquinho o nosso entendimento sobre as nossas conversas que a gente vai ter até o final do ano aí no livro de Malaquias. A gente começou a conversar lá no pequeno grupo, você que foi, né? Você deve ter tido esse bate-papo ali, sobre uma pessoa respondona, sobre uma pessoa, não talvez briguenta, mas sabe aquela coisa que você fala assim, mano, tua camiseta tá suja. Tá suja nada, cara. Não, tá suja, tô dizendo que tá suja, olha ali. Não, mano, eu tô falando que não tá suja. Sabe aquela pessoa que tá sempre dando uma desculpa, tá sempre dando uma reclamadinha, tem sempre uma justificativa? A gente conversou um pouquinho sobre a semana passada, sobre isso. Por quê? Porque nós vamos iniciar uma caminhada em Malaquias. E o estilo do livro todo de Malaquias tem a ver com esse coração meio que obstinado, esse coração meio que questionador, esse coração meio que assim, mas por quê? Mas como assim? Que está sempre colocando uma objeção e não aceitando logo de primeira vez alguma afirmação que é feita sobre você. Por isso aí, Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler hoje só do 1 até o 5, tá bom? Malaquias 1, do 1 até o 5. Diz o seguinte: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Nós vamos fazer uma caminhada em Malaquias, e a nossa série de mensagens vai ter por título essa palavrinha diferente, pouco usada aí, controvérsia. Eu fui dar uma olhadinha, né, porque controvérsia, na minha opinião, era mais naquele sentido do tipo assim, isso não é bem assim. Isso é uma controvérsia, né? Talvez a gente está vivendo um momento tenso no nosso país hoje, sobre uma controvérsia, se foi positivo ou não, se deveria ter sido daquela maneira ou não, o que aconteceu no Rio de Janeiro durante essa semana. Uma controvérsia. Para mim, controvérsia tinha somente esse significado. Uma coisa que, será que é bem assim ou não? Uma controvérsia. Mas olhando um pouquinho mais para o significado dessa palavra, controvérsia tem de fato uma ideia de disputa, um diálogo de briga. Nós estamos numa controvérsia, eu falo A, você fala B, eu falo A, você fala B, eu defendo A, você defende B, eu defendo A, você defende B, isso é uma controvérsia. Malaquias é uma controvérsia entre o povo e Deus. E de alguma maneira, nós vamos passar até o final do nosso ano, sejam nos cultos aos sábados, ou sejam nos nossos pequenos grupos, conversando sobre essas controvérsias que existiram entre o povo e Deus, que talvez sejam controvérsias que você e eu temos tido com Deus. Nós vamos perceber que talvez o diálogo de Deus com o povo seja muito parecido com o nosso diálogo com Deus e o povo, com o nosso diálogo com Deus.
Às vezes nós vamos perceber que estamos fazendo com Deus a mesma coisa que o povo estava fazendo com Deus. Ou talvez nós tenhamos as mesmas dúvidas que o povo estava tendo em relação a Deus aqui no livro de Malaquias. Por isso que nós vamos caminhar, seja em pequeno grupo, seja nos cultos aos sábados, conversando sobre essas controvérsias. A gente precisa entender um pouquinho então, aonde é que nós estamos? Onde que nós estamos aqui no livro de Malaquias? Se você vai lembrar, uma das primeiras séries de mensagens que eu fiz aqui na juventude foi Ageu. E nós estamos exatamente no período, um pouquinho depois do período de Ageu. Se você estava domingo retrasado, eu preguei em Zacarias. Nós também estamos ali mais ou menos no tempo de Zacarias. Nós estamos na volta, pode passar, Dani. Nós estamos na volta do exílio. Sempre vou lembrar isso, e você não pode esquecer. Deus fez uma aliança com Moisés. E a aliança que Deus fez com Moisés foi, lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você me obedece, vai ficar tudo bem. Se você me desobedece, as coisas não vão ficar bem para você. Deus fez esse combinado. O único combinado que Deus fez com o povo, que exigia algo do povo. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, vai por todo mundo, você será bendito em todas as nações, através de você todas as nações serão abençoadas. Deus disse que tinha uma condição para isso acontecer? Não. Abraão, todas as nações serão abençoadas em você, ponto. A nova aliança, Jesus, Deus faz alguma condição para me salvar? Se eu te salvo, se eu não te salvo, não. Jesus morre por nós, independente de a gente querer ou não. Alianças que não possuem condição nenhuma. Mas com Moisés, Deus fez uma aliança que a gente chama de condicional. Uma aliança que tinha uma condição. Moisés, se o povo me obedecer, tudo fica tudo bem. Se o povo me desobedecer, tudo vai ficar tudo mal. E esse é o combinado. E a gente vê todas as histórias dos reis, as histórias dos juízes, tudo que vai passando, como o povo vai desobedecendo, o povo vai desobedecendo, o povo vai desobedecendo. É idolatria, é imoralidade, é casamento com povos vizinhos, é incorporação de práticas de cultos de outros deuses dentro do culto de Israel. O povo vai desobedecendo, o que acontece? E vem gente e ataca Israel, e vem gente e ataca Israel, e vem gente e ataca Israel. Deus cuida do povo, Deus liberta o povo, e vem mais gente e ataca Israel. Deus cuida do povo, Deus liberta o povo, e Deus vai falando através dos profetas: galera, para com isso, se arrependam, melhorem os seus caminhos, voltem para o Senhor. Até que então, Deus dá um basta. E o basta foi Babilônia, exílio. Os judeus, Israel perde a guerra, o povo é levado para a Babilônia. Aqui a gente tem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, essas histórias que acontecem lá. O povo então, depois de 80 anos, volta para casa, e eles começam a reconstruir Israel. Reconstruir o templo, Ageu. Reconstruir o templo e os muros, Zacarias. Reconstrução da cidade, Neemias. Veja, Esdras. Nós temos a volta do povo para casa. Malaquias, nós já estamos 100 anos depois do primeiro povo que voltou para casa, da primeira parte do povo que voltou para casa. Como assim primeira parte? Porque nem todo mundo quis voltar. Teve gente que quis ficar na Babilônia, casou na Babilônia, constituiu vida na Babilônia, preferiu viver como escravo na Babilônia e ficou na Babilônia. Nem todo mundo volta para casa. Mas os que tinham voltado para casa, aqui em Malaquias, nós estamos 100 anos depois já. Templo reconstruído, pronto. Cidade reconstruída. Muros reconstruídos. Nós estamos num momento onde o povo volta às práticas cristãs. Volta às práticas cristãs. As práticas de Israel. As práticas do povo hebreu. Eles voltaram para casa.
Sacerdote, vamos lá galera, vou mostrar como é que é. Pega a lei de Moisés, Então vamos lá, como é que é a adoração no culto? O culto é assim. Como é que é isso aqui? Isso aqui é assim. Como é que é o sacrifício é assim. Como é que são os impostos é assim. E eles começam a reestabelecer a vida deles em casa de novo. Só que tem um problema, as coisas não estavam boas. O povo voltou para casa, reconstruiu tudo, mas continuou infiel, continuou com problemas. O que Deus fazia quando o povo começava a mandar mal normalmente? Deus de alguma forma deixava que coisas acontecessem com o povo, para o povo voltar e olhar para Deus. Em Ageu vai falar, observem a maneira como vocês vivem, olhem a maneira como vocês estão fazendo as coisas. O que acontece aqui, 100 anos depois, com as coisas não indo bem? O céu começa a reter o orvalho, a planta não fica mais irrigada, as colheitas começam a não dar fruto. Aquilo que era comumente próspero, começa a não ser mais próspero. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Era para eles irem para uma terra que emanava leite e mel. Top. Incrível. Eu não sei se você já brincou de mexer no Google Maps, ou de digita no Google, pega a lição de casa essa semana e faz isso. Pede lá para você entender um pouquinho da geografia de Israel. Gente, não estou brincando, é bizarro ver vídeo de guia turístico falando isso. É assim fronteira, Israel com qualquer outro lugar, é assim grama, verde, deserto. Deus disse como é que seria a terra, mas aquilo que eles iam ganhar, não estão ganhando. Aquilo que era próspero, leite e mel, não estava indo bem, não estava indo certo. Não estava acontecendo do jeito que poderia acontecer. E o que acontece então com o povo? O povo desanima e pensa, puxa vida, as coisas que Deus prometeu para a gente, que a gente ia voltar para casa, que ia ficar tudo bem, porque Deus é fiel com a gente, as coisas não vão assim. Será que Deus, Ele realmente cumpre as promessas que Ele faz? Será que Deus realmente, Ele sabe o que está acontecendo aqui? E então, Deus diz para o povo, e a gente tem a nossa primeira controvérsia, a gente tem o nosso primeiro diálogo de disputa. Passa aí, Dani, olha ali o que Deus diz no verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas o povo responde, de que maneira o Senhor nos amaste? Eu sempre te amei, de que maneira o Senhor me ama? É um diálogo de disputa. O povo, ele não estava querendo pensar, ele não estava querendo raciocinar, o povo simplesmente queria se opor àquilo que Deus estava falando. Gente, eu te amo. Até parece que você ama a gente. Um diálogo de disputa, Deus declara algo sobre o povo responde uma pergunta duvidosa ou provocadora, em que? Como assim? E Deus explica e demonstra o erro. Muitas vezes, o tom dessas conversas não era um tom de humildade. Não era assim, puxa vida, Deus, a gente está com dificuldade de entender, como assim o Senhor nos ama? Não. Em casa a gente está na fase de várias controvérsias. Cecília, você não arrumou seu quarto? Mas como assim eu não arrumei meu quarto? Isso aqui que está aqui no chão não é meu, é do Luca. Foi a Teresa que veio aqui e jogou os travesseiros no chão. Não é, papai, eu acho que eu arrumei meu quarto. O que está fora do lugar para eu saber se eu arrumei meu quarto ou não? Não. Como
assim? Quem você pensa que é para dizer que eu não arrumei o meu quarto? Obviamente ela não usa todas essas palavras, porque senão os beiços dela ficariam com um enxerto labial antes de ela ter idade para fazer isso. Mas, uma controvérsia. O povo não vem com um papo humilde. O povo vem com, mas como assim você ama a gente? Só para vocês terem uma ideia, que essa é a tônica da nossa série. A primeira disputa é a de hoje, né? A segunda é, vocês me desprezam. Mas o povo responde, como assim a gente te despreza? Deus vem na terceira, vocês são infiéis. O povo responde, mas como assim nós somos infiéis? Na quarta, onde está o Deus de justiça? O povo diz, aí Deus responde, vocês estão me cansando. Vocês estão me cansando. Como é que o povo responde? Mas como que a gente tem te cansado? Quinta, voltem para mim. O povo responde, mas como que a gente vai voltar? Vocês estão me roubando, mas como que a gente tem te roubado? E última, vocês têm dito palavras duras contra mim. Veja, é o final do livro. Depois de tudo esse monte de papo, o povo ainda tem coragem de dizer, o que é que a gente tem dito? Várias controvérsias. Hoje, a gente vai ficar com, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas como você nos ama? Foi muito gostoso porque nós cantamos uma incrível parte da mensagem hoje. Não só no me ama, ele me ama, não. O Adriano, na primeira ministração dele, falou um ponto da mensagem. Helena falou uma outra parte da mensagem. Porque, sabe como é que Deus demonstra para o povo que ele amava o povo? Já estou preparando para os de língua hispânica que começaram a vir. É verdade, talvez o Underroad vá para a Bolívia o ano que vem. Segura, pai. O que a gente tem que dizer? Presta atenção. Sei lá o que eu estava falando agora. Lembrei. Primeiro, Deus vai responder então. Mensagem de hoje, volta aqui, estamos lá. Agora são os pontos de hoje. Vamos lá, como é que Deus responde? Eu te amo. Ué, como que você me ama? Deus responde da seguinte maneira. Primeiro, olha lá, verso 2 ainda. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Uma outra curiosidade, porque eu gosto de falar tudo que eu queria falar, não gosto de deixar sem falar. Mas quando a gente vai olhar para os profetas, e é muito legal a gente ler Malaquias, porque você vai chegar em casa hoje e você vai ler Malaquias inteiro. São só 4 capítulos, depois a gente vai ficar por dentro do que a gente vai fazer até o final do ano. Mas olha que interessante, normalmente, o texto diz, veio Deus por meio do profeta Ageu e disse, aí continua, e veio Deus por meio do profeta Zacarias e disse, e veio Deus por meio do profeta, e daí Ageu disse, e daí Zacarias, e daí Isaías disse, falando o profeta em nome do Senhor. Em Malaquias, isso acontece somente no primeiro versículo. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Depois, parece que é tipo o Zord conversando com os Power Rangers. Não rolou, né? Não? Mas tipo, parece que a cabeça de Deus aparece na nuvem assim, ó. E ele começa a falar direto com o povo. Porque é literalmente um diálogo direto de Deus com o povo. Uma conversa. Literalmente, Malaquias quer mostrar para a gente que o povo estava batendo boca com Deus. O povo não estava batendo boca com Malaquias. O povo estava batendo boca com Deus.
Pode passar, Dani. Então, primeiro, Deus escolheu. Como que Deus mostra que Ele ama o povo? Primeiro, porque Deus escolheu. Olha lá. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara ao Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Vamos lembrar dessa história? Isaac, com sua esposa, grávida, gêmeos, Esaú e Jacó, ambos na barriga. Na hora de nascer, quem é o que nasce primeiro? Esaú, o primogênito, o filho responsável, o filho herdeiro daquela casa era Esaú. Depois que sai Jacó. Mas Deus não está nem aí para como que se deram as coisas naturalmente. A resposta de Deus a isso é: não importa quem nasceu primeiro, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. É interessante porque a gente vai lendo a história, Jacó era um mimadinho da mamãe. Mimadinho da mamãe. Mamãe, o que eu faço? Fica todo peludinho pro papai pôr a mão em você, dar a bênção para você e não pro seu irmão, porque seu irmão que é o peludinho. Aí seu pai vai achar, e daí engana Isaac e a bênção fica sobre Jacó e não sobre... Tipo assim, Jacó é um saco de um filho. Mas Deus escolhe Jacó e não Esaú. De Jacó vem a descendência do povo de Israel, os hebreus. De Esaú nasce um outro povo, os edonitas. De Jacó vem toda a história de Israel que nós conhecemos hoje. De Esaú vem a história dos edonitas que nós não sabemos quem são mais. E já vamos chegar nessa parte. Deus simplesmente demonstra que ama o povo, porque Ele escolheu amar o povo. Vocês não merecem que eu ame vocês, mas eu escolhi amar vocês. Olha que interessante. Lembra que eu falei que as coisas não estavam indo bem? Lembra que eu falei que estava parecendo que estava faltando grana para o povo? A gente acha que teologia da prosperidade nasceu há 20 anos atrás. Só que teologia da prosperidade não nasceu 20 anos atrás. Teologia da prosperidade nasceu aqui. Nasceu aqui. Sabe por quê? Porque o povo mediu o quanto eles eram amados ou não por Deus, pelo quanto que eles tinham de prosperidade ou não. 100 anos em casa, as coisas não vão para frente, as coisas só dão errado. Eu amo vocês. Meu Deus, você está de sacanagem. Você ama a gente? Olha isso aqui. Olha meu quintal, Deus. Olha a cara daquele milho branco que não serve para comer. É sério que você vem falar para mim que você me ama? O povo burramente compara o amor de Deus às bênçãos que Ele tem. E a gente não faz isso hoje, não? Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pô, beleza. Valeu Deus, mas assim, você podia dar uma mamadinha melhor, né? Você podia dar uma incentivada melhor aí, nesse amor, né? Me ama, mas tô desempregado, né? Me ama, mas tô solteira ainda. Me ama, mas no final do mês a conta não bate. Me ama, mas tô aqui sozinhão, sem amigos. Me ama, meu casamento, Deus, só briga. Me ama. E a gente vai comparando o quanto Deus me ama com a vida que eu tenho vivido. Mas Deus diz
que não depende dessas coisas. Sabe por que eu amei você? Porque eu escolhi amar você. Essa é uma decisão minha. Não é uma decisão sua. Eu não preciso que você creia em mim. Eu não preciso que você acredite em mim. Eu não preciso que você viva por mim. Só saiba de uma coisa: eu te amo. Como assim? Sabe como assim? Porque a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 5,14 que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por todos. Deus prova não, né? Esse é Romanos 5,8. Deus constrange a gente. Porque o amor de Jesus, o amor de Deus me constrange. Eu entendo que o amor de Deus constrange meu coração pelo fato de ter morrido por todos. Você acredita em Jesus? Não importa. Ele te ama. Ponto. Porque Ele não depende de você para você amá-lo. Ou para Ele te amar. Ele não depende de você. Deus escolheu amar você. Ele não ficou lá do trono dele dizendo: será que o Caio vai dar uma melhoradinha? Falta só um pouquinho assim para o Caio melhorar, porque aí eu vou amá-lo. Será que a Letícia, puxa vida, tá quase, eu estou quase amando ela. Falta só. Não. Deus ama porque Ele escolhe amar. Porque Ele escolheu te amar. Ou como a Helena disse, não foi ela que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu ela. Ainda que Deus precise te escolher para que você o escolha. Mas Deus escolheu você. Ele te ama porque Ele quer. Ele não precisava ter escolhido Jacó. Ele poderia só deixar as coisas seguirem como naturalmente seriam. Mas Ele rejeitou Esaú. Mas Ele escolheu Jacó. Por quê? Porque Ele quis. Segundo, o texto continua. Olha lá. Transformarei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Segundo motivo pelo qual Deus demonstra para o povo que Ele amou o povo, é porque Deus protegeu o povo. Galera, olha o passado de vocês, olhem a história de vocês. Vocês estão duvidando que eu amo vocês? Olha aí, que povo que surgiu de Esaú? Os Edonitas. Vamos lembrar aqui um pouquinho da história. Cadê o resumo da história? Eu nunca vou conseguir ler tudo isso aqui que eu fiz de história. Esaú forma o povo, os Edonitas, tá bom? A nação é organizada e ela se torna uma nação, obviamente, 2 irmãos gêmeos, um povo contra o outro. Vários momentos a gente vai ver Edom, os Edonitas, guerreando e brigando contra Israel. O que acontece é que a treta começa quando o povo sai do Egito. O povo tinha que passar por uma peregrinação, certo? Até chegar na Terra Prometida. E para eles chegarem na Terra Prometida, eles iam ter que passar por dentro do território de Edom. Aí sabe o que os edonistas fizeram? Nada disso. Não vão passar aqui dentro não. Se virem, dá a volta, mas aqui dentro não vai passar. Ah, não vai passar? Beleza. A coisa continua. Eles seguem brigando. Davi e Saul, ou Saul e Davi, foram os 2 reis que mais guerrearam contra os edonitas e ganharam as suas guerras. Saul ganha uma guerra, faz tudo errado,
perde o trono, Davi vem, ganha a guerra também de novo. Então o povo dos edonitas são de alguma maneira massacrados por Israel. Por isso que o nosso texto vai dizer: embora Edom afirme, verso 4, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, Deus disse: podem construir, mas eu demolirei. A história segue, e mais ou menos pertinho da época de Jesus nascer, a gente vai ler lá no livro de Macabeus, quando os Macabeus dominam o território, ali daquele período que a gente tem pouca coisa contada, o que a gente tem, a gente se baseia bastante, não é palavra de Deus, tá bom? Mas não deixa de serem livros históricos. Estão comigo? Macabeus não é palavra de Deus, não é livro divino inspirado por Deus, tá bom? Mas tem história ali, gente. Tem história ali? Temos que verificar essa história com outros escritos? Sim, porque não é livro inspirado por Deus. Estão comigo? Na história dos Macabeus, no período do reinado dos Macabeus, os edonitas, eles se transformam nos idumeus. Uma junção dos Macabeus com os edonitas. Eles se transformam nos idumeus. Mas o líder João Hircano I, conquistou a Idumeia depois, e forçou os edonitas a se circuncidarem. Preciso explicar o que é circuncisão? Tá tranquilo? Sim? Pelos gestos está claro? Meninos? Meninas? Quem nunca viu não sabe o que é, quem já viu também não é para ficar admirando. Tá tudo certo? Beleza? Quando então esse rei João força os idumeus a se circuncidarem, o que acontece? A identidade desse povo some. Quem são os idumeus? Não sei. Por quê? Se está circuncidado, é o quê? É judeu. A identidade do povo vai embora. Eles foram absorvidos pelos judaizantes, pelos judeus. Até que Mateus 2, capítulo 1, vai falar que o rei Herodes, o grande, o primeiro, o que quer matar Jesus quando ele é bebezinho, o rei Herodes, ele quer tentar matar o menino Jesus, ele era um descendente dos idumeus. Pessoal, quem são os edonitas ou os idumeus hoje? Acabou. Não existe. Ninguém sabe quem são. Ninguém sabe onde mora. Foram absorvidos pelos próprios judeus. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Como que eu amei vocês? Eu protegi vocês. Lembra do problema com os edonitas? Então, estamos falando aqui do ano 400 a.C., tá bom? Naquela época, quem eram os edonitas? Já não eram quase ninguém. Depois a história conta pra gente. Os edonitas, não sei quem são. Os judeus, a gente sabe quem é, gente? Sim ou não? Os assírios, a gente sabe quem é? Sim ou não? Contra quem foi uma sentença de que de fato vocês seriam sumidos do mapa? Contra os edonitas. O que Deus faz? Cumpre a sua palavra. Ele protegeu. Talvez você esteja se questionando: Deus me ama mesmo? Olha para a sua história. Pensa bem. Será que realmente Deus não te ama? Tiago, depois você não sabe o que aconteceu comigo.
Eu não sei mesmo. Posso te falar uma coisa? Você está aqui hoje, respirando, olhando para mim, tendo o privilégio de ser confrontado pela palavra de Deus? Não podia ter acabado a tua história nesse episódio que você viveu que tanto te faz mal? Tua história acabou lá? Não. A tua história continua. Para você ser tratado, ser curado, ser tratada, ser curada, e entender que Deus te ama. Olha para a sua história. Olha quantas vezes Deus já te livrou. Olha quantas vezes Deus já te protegeu. Ah, mas aquela vez Ele não me protegeu. E você está onde agora? Você está com o Senhor? Então entenda. Quando as coisas acontecem com a gente, é porque Deus quer que a gente olhe para Ele, que a gente volte para Ele. Deus não vai deixar de te proteger. Ele te ama porque Ele protegeu você e Ele prometeu. Eu falo isso acho que em 100 de 99 pregações que eu falo. Eu digo, Deus te prometeu que Ele estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Ele protege você quando você está doente, Ele protege você quando você está em crise, Ele protege você quando você está desempregado, Ele protege você quando você está brigando com o seu namorado, com a sua namorada, Ele protege você quando você não sabe o que fazer na criação dos seus filhos. Para nós essa. Opa, mais alguém que tenha filho aqui que talvez eu não saiba que tenha, mas vai que tem. Ele protege você. E você está questionando Deus, me ama como? Quem disse que o Senhor me ama? Ele escolheu salvar você. Deus morreu em Jesus na cruz, sem você pedir. Foi Ele quem escolheu fazer isso por você. Deus protege você, Deus protegeu você, continua protegendo e vai proteger para sempre você. Por isso que Ele ama você. E por último, olha que interessante. Olha o verso 5. Olha o que Deus diz para o povo. E vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Qual era a promessa de Deus para Abraão, gente? Em ti serão benditas quais nações da terra? Quais? Todas as nações da terra, certo? Certo, gente? Olha o que o texto está dizendo aqui. Grande é o Senhor, até mesmo fora das fronteiras de Israel. Por causa do que eu faço com vocês, por causa que eu escolhi vocês, porque eu protejo vocês, todas as nações reconhecerão quão grande é o Senhor. Vamos pegar uns exemplos? Quando Daniel está lá na cova dos leões, aí o rei Ciro Dario, já era a Babilônia, tanto Ciro quanto os Dario era da Babilônia já. O rei abre lá o treco, a tampa da cova, e Daniel está vivo. Primeiro, ele amava Daniel, colocou Daniel muito triste lá dentro. Quando ele abre a cova dos leões e Daniel sai de lá vivo, o que é que o rei da Babilônia diz? Verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Em ti serão benditas todas as nações. Vamos lembrar de mais história? Vamos lembrar de Jonas? Já conversamos sobre Jonas inteiro aqui na juventude também. Vamos lembrar? Jonas tinha que profetizar onde? Dentro de Israel? Não, Jonas tinha que profetizar para os assírios, inimigos mortais do povo de Deus. Jonas vai lá, prega um sermãozinho mequetrefe, 4 palavras,
Mas sabe por que Jonas não queria pregar para os assírios, povo inimigo de Deus? Porque ele sabia que se ele pregasse para os assírios, o povo ia se arrepender. E o texto diz que até as vacas se arrependeram. Em ti serão benditas todas as nações. Todas as nações reconhecerão que o Senhor é grande. Como que eu te amo? Olha para mim. Eu sou o Deus grande de vocês. Todos em vocês reconhecerão o quanto Deus é grande. É a pergunta que eu faço. Vai lá, Dani. As pessoas quando olham para você, elas têm reconhecido o quão grande Deus é? Sua vida mostra que de fato Deus é grande? Quando as pessoas vão conversar com você, porque eu sei que você canta, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Ou então, você está na reunião dos velhinhos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você não para de cantar o quanto Deus é grande. Amém, você reconhece isso. Mas e as pessoas que estão perto de você? Elas reconhecem o quanto que Deus é grande? O amor de Deus é o combustível que você precisa para retomar ou para perseverar na sua vida cristã. O povo estava desanimado, 100 anos se passaram, não vai dar certo, esse negócio de voltar a ser povo de Deus não está com nada. Calma, eu amo vocês, e é disso que vocês precisam para retomar a vida cristã de vocês, a vida de povo de Deus de vocês. Talvez hoje lembrar do quanto Deus te ama seja aquilo que você precisa para retomar a sua vida cristã. Cara, como eu posso continuar vivendo desse jeito diante do tanto que Deus me ama? Como eu posso continuar levando a minha vida assim diante do tanto que Deus me ama? Deus nunca te deixou durante toda a sua jornada. Por que duvidar agora que Ele não te ama? Você está numa igreja com pessoas para cuidarem de você, serem seus amigos. Você está lá no pequeno grupo, gente para caminhar com você. Se Deus cuidou de você, construiu em você, conduziu toda a sua jornada até hoje, por que agora, porque algumas coisas não estão dando certo, você vai duvidar que Deus te ama e que Deus está junto com você? Essa semana, seu João, caseiro lá do acampamento, ele perdeu o filho. O Jean e a Manu estavam voltando da Lapa, e o Jean se perdeu numa curva, entrou embaixo de um caminhão, morreu na hora, caixão fechado, corpo irreconhecível. Manu só quebrou a perna, vai ficar com um bom tempo para lidar com tudo aquilo que ela viu, porque ela estava do banco passageiro, o Jean do banco do lado. Terça-feira fomos lá para Lapa, fazer o velório do Jean. A gente cantou, pregou, trouxe uma palavra. E daí na hora de compartilhar alguns testemunhos depois da pregação, a gente abriu para conversar sobre algumas coisas, Tipo, quem quer falar alguma coisa do Jean, uma memória do Jean, alguma palavra? E daí o seu João, ele pegou a palavra. E daí o seu João, daquele jeitão, para quem conhece, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, porque vocês amam a gente e tal, obrigado por todo mundo, o Jean é uma pessoa muito querida. E ele terminou, e eu tenho certeza que o Jean está com Deus agora. Todo mundo fala isso, O seu João podia estar dizendo isso porque todo mundo fala. Duvido a gente chegar num velório e falar assim, quero louvar a Deus porque eu sei que está no inferno, Não importa se é crente, se não é, todo mundo vai dizer, está num lugar melhor, Só que daí depois que o seu João disse isso,
Algumas outras pessoas começaram a falar algumas coisas. Eu pedi a palavra e falei: gente, eu queria dizer uma coisa. O Jean, por um tempo, foi funcionário nosso no acampamento. Ele não era só alguém que ajudava, mas era um funcionário nosso. Mas era muito interessante, porque mesmo o Jean sendo um funcionário, ele vivia junto com a gente como se ele fosse alguém da equipe, a equipe do acampamento. Ele fazia piada com a gente, ele levava todo mundo em cima do trator junto com ele. O Jean tinha 30 anos, né? Ele levava todo mundo em cima do trator, e todo mundo, os piá do acampamento faziam piada com ele. Tem um monte de história que envolve o Jean. Então hoje, a gente não está perdendo um funcionário. Hoje a palavra da vida está perdendo alguém da equipe. Aí o seu João ficou feliz, agradeceu. E daí algumas pessoas começaram a compartilhar. Não, porque o Jean, ele estava fazendo um processo de discipulado, e o Jean tinha pedido para se batizar. O Jean, ele tinha tomado a decisão de Cristo Jesus, e a pessoa que fazia o discipulado com o Jean disse o seguinte, que quando eles sentavam toda a família para conversar, ele ia contando as histórias, e daí o Jean parava e falava assim: hein, mas não tem um texto na Bíblia que também diz isso, isso e isso? O Jean não estava sendo só discipulado, só tinha tomado a decisão de se batizar, mas o Jean estava lendo a Bíblia, e ele conhecia outros textos bíblicos sobre as histórias que estavam sendo contadas para ele. O Jean dirigia um trator, trabalhava em plantação e dirigia trator. E ele era todo feliz, porque ele saiu do trator do PV, para quem conhece o trator do PV, o trator lá do PV, e ele dirigia aquele tratorzão gigante, com ar-condicionado, câmara de ar fechada, colheitadeira e tudo mais. E o Jean fazia piada com isso, né? Ó, Deus está me levando para lugares altos e não sei o quê, e o outro trator é mais alto, inclusive, né? Mas daí, esses tratores, eles são dirigidos em dupla. E daí chegou o funcionário da empresa que o Jean estava, a dupla do Jean. E o cara crente, velório inteiro, com a Bíblia aberta assim. E o cara falou assim: o Jean, fazia 3 semanas que ele chegava no trator, ele só falava uma coisa, de quão feliz ele estava por ter tomado a decisão de se batizar, porque ele tinha entendido quem Jesus era. O seu João tem tudo essa semana para duvidar que Deus ama ele. Mas o Jean, a história da vida do seu João, da qual o Jean faz parte, mostra que Deus cuidou de toda a história do seu João até hoje. Por que que ele vai deixar de cuidar? Entenda o que eu vou dizer agora, tá bom? Só porque ele perdeu o filho. Porque para Deus, só perdeu um filho. Aliás, ninguém sabe mais o que é perder um filho do que o próprio Deus. Se Deus cuidou da sua jornada até hoje, por que o que está acontecendo com você está te fazendo duvidar que Deus te ama? Deus promete que vai estar com você para sempre. E agora vamos voltar um pouquinho para o Jean. A vida do Jean mostra, mesmo ele estando com Deus hoje, o quanto Deus é grande. Sabe quantas pessoas naquele velório estavam questionando por que Deus tinha deixado o Jean entrar embaixo de um caminhão? 0. Sabe por quê? Porque a vida do Jean não era uma indignação do porquê o Jean tinha ido embora. A vida do Jean era uma celebração do quanto Deus é grande. Porque Ele salvou o Jean. Ele salvou o seu João. Ele salvou a Manu. Fisicamente do acidente e espiritualmente. E Deus salvou a dona Joanita, que é a mãe do Jean, esposa do seu João, que também está lá no acampamento com a gente. Feche seus olhos, vamos orar.
Eu queria, como tradicionalmente a gente faz, eu queria que você refletisse um pouquinho nessas 3 verdades. O povo questionou a Deus: será que Deus me ama mesmo? Deus respondeu: eu te amo. Eu te amo porque eu te escolhi. Eu te amo porque eu te protegi. E eu te amo porque todo mundo vai entender que através de você eu sou grande. E aí eu queria que você pensasse nisso. Você está duvidando se Deus realmente te ama ou não? Porque talvez se você estiver questionando a Deus sobre isso hoje, eu queria que você lembrasse: Deus escolheu você. Ele já amou você. Ele ama você. E Ele vai amar você para sempre. Então talvez o que você precisa hoje é lidar e reconhecer com essas 3 verdades. Você entende perfeitamente que Deus te ama, porque Ele escolheu te amar, e não depende de você isso aconteceu, não? Porque senão, você talvez precisa hoje tomar uma decisão por Deus. Talvez você precise reconhecer que de fato Deus te ama. E ao invés de continuar com esse coração questionador, você com muita humildade, diferente do povo, mas você tem a oportunidade de não fazer igual o povo, mas talvez com muita humildade, ao invés de brigar com Deus, só agora virar para Ele e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me ama. Talvez você está lidando com o seu passado. Você não aceita a quantidade de vezes que você já teve que mudar de igreja. Você não aceita, talvez, a quantidade de vezes que você discute com a pessoa que você mais gosta, que é o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. Talvez você não está aceitando a dificuldade financeira que você está passando, não sei. Você está bravo. Talvez hoje você precise, com muita humildade, virar para Deus e dizer: perdão, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor escolheu me amar. Talvez hoje você precisa reconhecer que Deus está cuidando de você para sempre, porque os edonitas sumiram do mapa, como Deus prometeu. Gente, se Deus fez um povo deixar de existir, porque Ele tinha prometido isso para o povo dele, o que é para Deus resolver o que precisa ser resolvido na sua vida? Compara, o que é mais difícil resolver? O fim de um povo inteiro, que tem mais de 1.900 anos de existência, ou resolver isso que você está passando? E às vezes resolver não é do jeito que você quer, resolver é do jeito que Ele quer, mas é resolver, e você precisa aceitar que deixa Ele resolver, deixa Ele te proteger. Talvez você esteja aí pegando espada, escudo, lança, se preparando, se armando, se revoltando, se equipando. Não, porque eu que vou resolver. E a única coisa que Ele te pediu é: fica na sua. Eu prometi proteger você. Não te pedi para você fazer nada. Relaxa. Para de brigar, para de lutar. Eu vou proteger, eu prometi, eu protejo você. Eu vou estar com você todos os dias. Deixa de ser cabeça dura. Ou talvez, quando as pessoas olham para você, elas reconhecem o quão grande Deus é. Porque foi isso que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Você, como povo de Deus,
Deus tem sido reconhecido grande além das fronteiras de Israel? Deus tem sido reconhecido como grande através da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade? Vou dar um tempo para você fazer essa oração. Você tem alguns motivos para orar agora. E daqui a alguns segundinhos, eu vou orar com você para a gente terminar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque a nossa história demonstra isso. Obrigado porque a gente pode conviver com essa verdade sem temor algum. O Senhor não muda. O Senhor não varia de opinião. O Senhor não é conduzido pelos nossos desejos. O Senhor sabe exatamente o que faz, a maneira como faz. O Senhor conduz, o Senhor prepara, o Senhor planeja, o Senhor constrói histórias. O Senhor faz nascer pessoas. O Senhor termina com a vida de pessoas. Tudo isso com a tua condução. O Senhor não nos ama por causa das coisas que acontecem aqui na terra. O Senhor nos ama por causa daquilo que acontece no céu. É o Senhor quem decidiu nos amar. Obrigado por essa verdade. Isso não muda. Isso não está sobre júdice. Isso é uma verdade absoluta. O Senhor me ama. E obrigado por isso. Obrigado porque eu posso olhar na minha história e ver incríveis maneiras de como o Senhor me protege. Como o Senhor me protege de mim mesmo. Como o Senhor protege do monstro que eu sou. Porque sem o Senhor, nada de bom poderia vir de dentro de mim. Te louvo por isso, Pai. Porque o Senhor já me guardou inúmeras vezes de várias coisas que eu nem sei, mas o Senhor continua me guardando. Guardando minha família, meus filhos, minha esposa. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, Deus. Porque mesmo diante daquilo que sou, o Senhor me permite mostrar para as pessoas o quão grande o Senhor é. Que essa verdade seja plena na vida dessa galera que está aqui. Que seja claro e evidente o quanto o Senhor é grande, através dessa incrível e numerosa juventude que o Senhor tem dado o privilégio de a gente cuidar. Eu te louvo por isso também, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus, amém.